Imagina só por um momento que você está andando na rua com seu filho de 8 anos, quando de repente ele puxa sua camisa e fala uma coisa que faz seu mundo desmoronar completamente. Imagina que essas palavras simples de uma criança inocente revelam um segredo de família tão sombrio que ficou enterrado por décadas, um segredo que vai mudar para sempre tudo que você achava que sabia sobre sua vida, sua família e a mulher que você amou até o último suspiro dela. Esta é a história do Carlos, um empresário milionário de São Paulo que perdeu sua esposa Ana há 2 anos por causa de uma doença cruel. Uma história sobre segredos que destroem famílias, sobre irmãos separados no nascimento, sobre o amor que pode florescer nos lugares mais inesperados e sobre como às vezes o destino usa uma criança para revelar verdades que os adultos preferem manter escondidas. Mas mais do que tudo, esta é a história da Rosa, uma mulher que viveu nas ruas sem saber que tinha uma irmã gêmea vivendo uma vida de luxo a poucos quilômetros de distância. Uma mulher que sobreviveu ao abandono, à pobreza, à violência, e que um dia se tornaria o centro de uma revelação que balançaria os alicerces de uma família inteira. Se prepara para uma história que vai te deixar grudado na cadeira, porque quando um milionário vê o rosto da esposa morta caminhando pelas ruas como uma mendiga, nada vai ser igual nunca mais. O amanhecer pintava de laranja as montanhas que cercavam a estrada para Campinas. Carlos Silva dirigia sua Mercedes preta pela rodovia, curtindo o silêncio matinal que só era quebrado pela respiração tranquila do seu filho Pedro no banco de trás. O menino de 8 anos estava brincando no tablet, mas de vez em quando olhava pela janela com aquela curiosidade infinita que só as crianças têm. Era a primeira vez que viajavam sozinhos desde a morte da Ana. A dor ainda estava lá, como uma ferida que não terminava de sarar, mas Carlos pensava que essa viagem ia fazer bem para os dois. Eles precisavam se afastar de São Paulo, das lembranças, dos olhares de pena. Pararam num posto de gasolina daqueles antigos, com um restaurantezinho que vendia pão de açúcar e café coado. Pedro pediu para descer e esticar as pernas enquanto Carlos enchia o tanque. O menino andava em volta do carro, observando tudo com aqueles olhos grandes e brilhantes que tinha herdado da mãe. De repente, Pedro puxou a camisa do pai com força. "Pai!" sussurrou com a voz tremendo. "Pai, olha ali." "O que foi, filho?" perguntou Carlos, guardando a carteira no bolso. "Aquela mulher." Pedro apontou para um canto onde tinha uma mulher sentada, encostada numa parede descascada. "Ela é igualzinha à mamãe." O coração do Carlos parou. Ele virou devagar a cabeça, seguindo a direção que o filho apontava. O que viu tirou o fôlego dele. Ali, sentada no chão com roupa suja e cabelo despenteado, estava uma mulher que tinha exatamente o mesmo rosto da Ana. "Não pode ser", murmurou Carlos, sentindo as pernas falharem. "A Ana morreu há 2 anos. Eu vi ela morrer, mas era real. O mesmo formato dos olhos, a mesma boca, até o jeito que mexia as mãos era idêntico." Carlos se aproximou passo a passo, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer aquela aparição impossível sumir. Quando levantou os olhos para olhar de novo, a mulher tinha sumido. Só sobrou a parede vazia e ele questionando a própria sanidade. Carlos não dormiu naquela noite no hotel de Campinas. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto. Pedro tinha perguntado várias vezes por que o pai estava tão quieto, mas como explicar para uma criança que acabou de ver um fantasma? No amanhecer, deixou Pedro tomando café da manhã no hotel e voltou, dirigindo para o posto. O coração batia forte enquanto se aproximava do lugar onde tinha visto a mulher. Precisava saber se tinha sido real ou se a mente dele estava pregando uma peça cruel. Estacionou e caminhou até a parede. Não tinha rastro de ninguém, mas tinha algo no chão que fez ele tremer. Uma fita azul marinho, exatamente igual à que a Ana usava para prender o cabelo quando trabalhava no jardim. "Com licença, moço", disse uma voz atrás dele.
Era o frentista do posto, um homem mais velho com macacão manchado de graxa. Tá procurando alguém? A mulher que estava aqui ontem, respondeu Carlos, mostrando a fita. Você conhece ela? O homem olhou para a fita e depois para o Carlos com uma expressão estranha. Ah, sim. Essa mulher aparece e some que nem fantasma, ninguém sabe o nome dela. Às vezes a gente vê ela por aqui pedindo comida, mas ela nunca fala muito. É meio esquisito. Esquisito como? Olha, trabalho aqui há 15 anos e essa mulher sempre parece ter a mesma idade. Como se o tempo não passasse para ela. Meus colegas falam que ela é bruxa, mas eu acho que é só doida mesmo. Carlos apertou a fita no punho. Não era a imaginação dele. A mulher existia, e essa fita era a prova de que tinha uma conexão inexplicável com a Ana. Sabe onde posso encontrar ela? Não, moço, ela aparece quando a gente menos espera. Mas se voltar, quer que eu fale alguma coisa? Carlos hesitou por um momento. O que podia falar? Que ela se parece com a esposa morta dele? Só fala para ela que alguém está procurando por ela. De volta em São Paulo, Carlos não conseguia se concentrar em nada. A empresa, as reuniões, os relatórios financeiros, tudo parecia irrelevante comparado com o mistério que estava consumindo ele. Precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. 3 dias depois, ligou para um número que não usava há anos. Paulo Vega, detetive particular, um cara discreto que tinha ajudado ele com alguns assuntos corporativos delicados no passado. Carlos, e aí? Faz anos que não nos falamos, disse Paulo quando se encontraram num café do centro. Preciso que você investigue uma mulher. Não tenho muita informação. Carlos mostrou uma foto que tinha tirado discretamente quando voltou ao posto. Chama Rosa, pelo que parece. Vive na rua perto de Campinas. Paulo estudou a foto com atenção profissional. O que você quer saber exatamente? Tudo. De onde ela vem, quem são os pais, por que vive na rua. E Paulo... Carlos hesitou. Quero que compare essa foto com as da minha esposa falecida. Uma semana depois, Paulo ligou com urgência na voz. Chefe, achei uma coisa estranha. Essa mulher tem cicatrizes que batem exatamente com as que sua esposa tinha quando criança. A do braço esquerdo da queda de bicicleta, a marquinha pequena na testa. É impossível ser coincidência. Carlos sentiu um arrepio na espinha. O que mais você descobriu? Aqui vem o mais estranho de tudo. Oficialmente, essa mulher não existe em nenhum registro civil, militar ou de saúde. É como se fosse um fantasma. Mas consegui uma coisa mais inquietante. O quê? Achei uma assistente social aposentada, Marlene Souza, que diz conhecer essa mulher há anos. E, cara, a voz do Paulo ficou séria. Ela diz que tem informação sobre sua família política que pode mudar tudo o que você sabe. Carlos apertou o telefone. Onde posso encontrar essa mulher? Já marquei um encontro. Amanhã às 3 da tarde na casa dela. Mas se prepara, porque o que você vai ouvir não vai gostar nem um pouco. A casa da Marlene era simples, cheia de plantas e fotos de crianças. A mulher de 60 anos recebeu eles com café e bolo, mas a expressão dela era séria. Tinha trabalhado 30 anos em serviços sociais e os olhos dela tinham visto sofrimento demais. Seu Carlos, o que vou contar vai doer muito, começou Marlene, segurando uma pasta amarelada. Mas a Rosa merece que alguém saiba a verdade. Me conta tudo, respondeu Carlos, se preparando para o pior. Sua esposa Ana tinha uma irmã gêmea, idênticas em tudo. Nasceram em 1990, numa família muito pobre de Osasco. Os pais não tinham condição de criar 2 bebês. Carlos sentiu o mundo balançar. O que você está falando? Os registros estão aqui. Marlene abriu a pasta e mostrou documentos gastos. A Rosa foi entregue para um orfanato quando tinha só 3 meses. Os pais decidiram ficar com a Ana e fingir que a outra nunca existiu. Isso é impossível. Os pais da Ana nunca... Moço, seus sogros mentiram durante 30 anos. A Rosa cresceu em instituições, sofreu abusos, acabou na rua, enquanto a irmã gêmea vivia uma vida privilegiada.
Carlos se levantou de repente, andando pela salinha. A mente dele era um turbilhão de emoções. Como posso ter certeza de que isso é verdade? Marlene tirou uma foto em preto e branco. 2 bebês idênticos no colo de uma mulher jovem e magra. No verso, com letra trêmula, Ana e Rosa, 1990. Que Deus me perdoe. Tenho os telefones dos seus sogros. Acho que é hora deles explicarem por que condenaram uma menina inocente a uma vida de miséria. Naquela noite, Carlos confrontou os pais da Ana por telefone. Seu José, preciso que me fale a verdade. A Ana tinha uma irmã? O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Depois, uma voz quebrada. Tivemos que escolher, Carlos. Só dava para ficar com uma filha. Não tínhamos dinheiro nem para comer. Com o coração destroçado, mas decidido, Carlos voltou para Campinas. Dessa vez sabia exatamente o que procurar. Percorreu as ruas perto do posto durante 2 dias, até que finalmente encontrou ela. Rosa estava sentada debaixo de um viaduto, dividindo pão seco com um vira-lata. Se aproximou devagar, como quem chega perto de um bicho machucado. Rosa, disse suavemente. Ela levantou os olhos. E Carlos pôde ver de perto aqueles olhos que conhecia tão bem. Mas tinha algo diferente neles. Uma tristeza profunda que a Ana nunca teve. Como você sabe meu nome? Perguntou com voz rouca, se levantando na defensiva. Meu nome é Carlos. Quero te ajudar. Rosa riu com amargura. Todos os homens que me falam isso querem algo em troca. Não sou quem você está procurando. Não sou ninguém. Você é a irmã da minha esposa, disse Carlos, sem rodeios. As palavras caíram como um raio. Rosa cambaleou, se apoiando na parede do viaduto. O que você disse? Sua irmã gêmea se chamava Ana. Morreu há 2 anos. Seus pais te entregaram para um orfanato quando você era bebê e ficaram com ela. Rosa fechou os olhos, como se essas palavras confirmassem algo que sempre suspeitou no fundo da alma. Eu sempre sonhava com uma menina idêntica a mim, vivendo numa casa grande, com brinquedos, com uma família. Era real. E ela nunca soube de você. As lágrimas desceram pelas bochechas sujas da Rosa. Por que você está me contando isso? Para me torturar mais? Para te dar a família que você sempre mereceu? Rosa se jogou no chão, soluçando. Depois de vários minutos, levantou os olhos. Tem mais uma coisa que você precisa saber, sussurrou. Tive um filho quando tinha 17 anos. Vivia na rua. Não tinha nada para oferecer para ele. Tiraram ele de mim no hospital. Disseram que era pro bem dele. Carlos sentiu algo se partir no peito. Como ele se chamava? Leonardo. Nunca soube o sobrenome adotivo. Mas tiraram ele e nunca mais vi. A gente vai encontrar ele, prometeu Carlos. Juro pela memória da Ana. 3 meses depois, Rosa já não era mais a mesma mulher que Carlos tinha encontrado debaixo do viaduto. Vivia num apartamento pequeno que ele alugou perto do centro de São Paulo. As bochechas tinham recuperado a cor. O cabelo brilhava limpo e cortado. E pela primeira vez em anos, os olhos dela mostravam algo parecido com esperança. Carlos visitava ela todo dia, levando Pedro nos fins de semana. O menino tinha aceitado Rosa com aquela facilidade natural das crianças para amar sem condições. Uma tarde, enquanto Rosa ensinava ele a fazer flores de papel crepom, como tinha aprendido nos anos de orfanato, Pedro olhou para ela com aqueles olhos grandes e sérios. Rosa, disse o menino, posso te chamar de mãe número 2? Rosa ficou imóvel, com as mãos tremendo segurando uma flor de papel pela metade. As lágrimas começaram a cair sem controle. Você ficaria bem com isso? Perguntou com a voz quebrada. Sim, a mamãe Ana está no céu cuidando de mim, mas você está aqui, e o papai sorri diferente quando está com você. Carlos, que tinha ouvido tudo da cozinha, entrou com 3 xícaras de chocolate quente. O coração batia acelerado. Pedro tá certo, disse, sentando na frente da Rosa. Sorrio diferente e tem uma coisa que preciso te falar. Rosa olhou para ele com curiosidade e um pouco de medo. Tô me apaixonando por você.
Não pela sombra da minha esposa, não porque você parece com a Ana. Tô me apaixonando pela Rosa, pela sua força, pelo jeito que sobreviveu a tudo que fizeram com você, pelo jeito que ama meu filho como se fosse seu. Rosa fechou os olhos, dominada pela intensidade da emoção. Carlos, eu não sei como amar, só sei como sobreviver. Então deixa eu te ensinar. A gente tem todo o tempo do mundo. Pedro bateu palma da cadeira dele. Agora somos uma família de verdade. E pela primeira vez em 30 anos, Rosa se permitiu acreditar que talvez merecesse ser feliz. A felicidade da Rosa durou até Sandra, irmã da Ana, descobrir da existência dela. Sandra tinha cuidado dos assuntos legais da empresa desde a morte da irmã, e o aparecimento de uma suposta irmã gêmea ameaçava a posição de poder dela. Uma manhã, Carlos acordou com mais de 20 chamadas perdidas. Quando ligou a televisão, viu o rosto da Rosa em todos os telejornais matinais. A manchete era devastadora. Mulher de rua se passa por empresária falecida para aplicar golpe em viúvo milionário. Não pode ser, murmurou Carlos, aumentando o volume. O repórter continuava. Fontes próximas à família Silva confirmam que essa mulher, que diz se chamar Rosa, manipulou psicologicamente o empresário Carlos Silva usando sua extraordinária semelhança com a esposa falecida. Carlos ligou imediatamente para Rosa, mas ela não atendia. Correu para o apartamento dela e encontrou ela sentada no chão da sala, cercada de jornais que mostravam a foto dela com manchetes cruéis. "Por que você fez isso comigo?" perguntou com a voz quebrada. "Era tudo mentira? Rosa, eu não fiz nada. Isso é coisa da Sandra. No noticiário falam que sou uma golpista, que inventei isso de ser irmã da Ana, que só quer o seu dinheiro." O telefone do Carlos tocou. Era um número desconhecido. "Carlos Silva? Sou Joaquim Santos, jornalista investigativo. Preciso falar com o senhor urgentemente." "Sobre o quê?" "Sobre quem realmente pagou por essas notícias falsas sobre a Rosa. Tenho provas de que Sandra Silva entrou em contato com 3 veículos diferentes, oferecendo dinheiro em troca de destruir a reputação da sua cunhada." Carlos sentiu o sangue ferver. "Tem provas?" "Gravações de áudio, transferências bancárias, mensagens de WhatsApp. Sandra não só quer se livrar da Rosa, tem motivos muito mais sombrios." "Que motivos?" "Sua cunhada tem desviado dinheiro da empresa há 2 anos. Rosa representa uma ameaça, porque se virar oficialmente família, pode descobrir as irregularidades financeiras." Rosa ouviu toda a conversa e, pela primeira vez em semanas, uma faísca de determinação brilhou nos olhos dela. "Essa mulher é uma impostora que quer roubar tudo de você", Sandra tinha dito numa entrevista na TV naquela manhã. Mas agora Rosa sabia a verdade. A verdadeira impostora era outra. O Fórum de Família em São Paulo estava lotado. A mídia tinha transformado o caso num espetáculo nacional. A batalha legal entre a suposta irmã gêmea e a cunhada que acusava ela de fraude. Rosa entrou no recinto com um vestido azul marinho simples, mas elegante. Já não era mais a mulher assustada das ruas, nem a vítima dos ataques da mídia. Tinha encontrado a força interior e estava pronta para lutar pela identidade. Sandra, por outro lado, chegou com um terno caro e um sorriso confiante, cercada de 3 advogados. "Meritíssima", começou o advogado da Sandra. "Essa mulher é uma oportunista que se aproveita da dor de uma família enlutada. Não existem provas verificáveis da suposta relação familiar." O advogado da Rosa se levantou calmamente. "Meritíssima, temos os exames de DNA que confirmam o parentesco, depoimentos da assistente social Marlene Souza e os registros do orfanato onde a senhorita Rosa passou a infância." Foi então que Rosa pediu permissão para falar. Se levantou com dignidade. "Meritíssima, essa mulher merece sua identidade", disse com voz firme, olhando direto para a juíza. "Durante 30 anos vivi achando que não tinha família, que tinha sido abandonada porque não valia nada. Hoje sei que tenho uma história, que pertenço a algum lugar.
Não estou atrás de dinheiro nem herança. Só quero o direito de existir com meu nome verdadeiro. A juíza, uma mulher de 50 anos com expressão séria, assentiu. Senhorita Rosa, as provas confirmam seu parentesco. Sua identidade fica reconhecida legalmente. Mas a maior surpresa veio depois. O advogado do Carlos apresentou evidência adicional. Meritíssima. Durante a investigação desse caso, descobrimos que a senhora Sandra Silva desviou mais de 5 milhões de reais da empresa familiar nos últimos 2 anos, usando contratos falsos e empresas fantasma. Sandra ficou pálida. Isso é mentira. Temos as transferências bancárias, senhora. A senhora não só atacou Rosa para proteger sua posição, mas para esconder os próprios crimes. A juíza deu a sentença imediatamente. Rosa foi reconhecida como irmã legítima e Sandra foi presa por fraude e malversação. Saindo do fórum, Rosa abraçou Carlos debaixo dos flashes das câmeras. A gente ganhou, sussurrou. Não, Rosa, você ganhou. 6 meses depois do julgamento, Carlos decidiu voltar gradualmente para a empresa. Tinha um funcionário jovem no departamento de TI que sempre chamou a atenção dele. Leonardo Vasques, de 23 anos, trabalhador, inteligente e com uma estranha familiaridade nos gestos. Um dia, enquanto revisava fichas de pessoal, Carlos notou a data de nascimento do Leonardo, exatamente 9 meses depois que Rosa deu à luz ao filho perdido. O coração começou a bater acelerado. Ligou de novo para o Paulo, o detetive de confiança. Preciso que investigue discretamente o Leonardo Vasques. Quero saber tudo sobre a adoção dele. 2 dias depois, Paulo chegou no escritório com uma pasta e uma expressão de espanto. Seu Carlos, o jovem Leonardo que trabalha na sua empresa, é filho da Rosa. As datas batem, o hospital bate, tudo bate. Carlos sentiu que o destino estava brincando com ele. Tem certeza absoluta? Tenho aqui os documentos de adoção. Leonardo procura a mãe biológica desde que fez 18 anos, mas nunca achou pistas, porque Rosa não tinha registro civil naquela época. Naquela tarde, Carlos chamou Leonardo no escritório. O jovem chegou nervoso, achando que tinha feito alguma coisa errada. Leonardo, senta. Preciso te perguntar uma coisa pessoal. Sim, senhor. Ainda está procurando sua mãe biológica? Leonardo se surpreendeu. Sim, senhor. Sempre senti que o senhor me lembrava alguém, mas nunca entendi por quê. Acho que sei quem é sua mãe. O rosto do Leonardo ficou pálido. Sério? O nome dela é Rosa. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Ela é a irmã gêmea da minha esposa falecida. Tecnicamente, somos família. Leonardo ficou mudo por longos segundos, processando a informação. Onde ela está? Perguntou finalmente com a voz quebrada. Morando aqui na cidade. Tem procurado você há anos, igual você ela. Seu Carlos, sempre soube que o senhor me lembrava alguém. Agora entendo por quê. Tem os mesmos olhos que o senhor, né? Carlos sorriu com lágrimas nos olhos. Os mesmos olhos da sua mãe. O reencontro entre Rosa e Leonardo foi no mesmo apartamento onde ela tinha começado a vida nova. Quando a porta se abriu e mãe e filho se viram depois de 23 anos, o tempo parou. Mãe! Sussurrou Leonardo, como se fosse uma criança pequena de novo. Meu menino! Respondeu Rosa, correndo para os braços abertos dele. Se abraçaram por longos minutos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Carlos e Pedro observavam da cozinha, dando espaço para eles processarem o milagre de estarem juntos novamente. Me perdoa, disse Rosa entre lágrimas. Me perdoa por ter te abandonado. Você não me abandonou, mãe. Me protegeu. Tive uma família adotiva boa, estudei, cresci bem, mas sempre soube que faltava alguma coisa na minha vida. Quando as emoções se acalmaram um pouco, Pedro se aproximou timidamente. Então Leonardo é meu irmão mais velho? Perguntou com aquela lógica simples das crianças. Meio-irmão, corrigiu Leonardo, bagunçando o cabelo do menino. Mas irmão no final das contas. Perfeito! Sempre quis um irmão mais velho.
Enquanto preparavam o jantar juntos, como uma família, Carlos encontrou um envelope que guardava há anos entre os pertences pessoais da Ana. Era uma carta que ela tinha escrito pouco antes de morrer, endereçada para Carlos, quando encontrar a paz. Com as mãos tremendo, abriu o envelope e leu em voz alta. Meu amor, se você está lendo isso, significa que não estou mais com você. Sempre soube que tinha uma irmã perdida em algum lugar. Meus pais me confessaram quando já estava muito doente, mas já era tarde demais para procurar ela. Se um dia você encontrar ela, ama ela como me amou. Ela merece toda a felicidade que a vida negou para ela. Cuida da nossa família completa. Com todo o meu amor, Ana. O silêncio que seguiu foi profundo e curador. Rosa pegou a mão do Carlos. Leonardo abraçou Pedro. E pela primeira vez em muito tempo, todos sentiram que estavam exatamente onde pertenciam. Pai, disse Pedro quebrando o silêncio, agora sim temos uma família completa. E ele estava certo. O destino tinha unido os caminhos deles do jeito mais inesperado, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de curar até as feridas mais profundas.